Informações do esporte com Felipe Melo. Bom dia, Felipe. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Vamos trazer informações sobre o Campeonato Paulista. Ontem, o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1-0, jogando fora de casa e tá ali com a segunda melhor campanha do Paulistão, atrás do Santos, mas também com um jogo a menos que o Santos. Palmeiras reserva com jogadores poupados para o clássico contra o Corinthians, já neste final de semana, venceu o São Bernardo em um jogo que foi difícil terminar. A luz acabou ali no estádio, confusão para voltar a energia, mas no final das contas deu tudo certo e vitória do Verdão. Quem venceu também foi a Internacional de Limeira, 3-1 contra o Novo Horizontino. A Portuguesa estava vencendo, mas deixou a vitória escapar. 1-1 contra o Água Santa, e o Guarani empatou contra o Santo André por 2-2, os jogos de ontem válidos pela 8ª rodada. Lembrando que amanhã já inicia a 9ª rodada com Mirassol e Botafogo às 6 horas da noite, às 6 horas São Paulo e Bragantino, às 8 horas Ponte Preta e Ituano. Domingo às 4 da tarde, Santos e Novo Horizontino, Portuguesa e Guarani às 6 horas da noite, Palmeiras e Corinthians às 6 da noite, no domingo ainda Água Santa e Inter de Limeira às 8 horas da noite, os jogos dessa 9ª rodada do Campeonato Paulista. Já no Campeonato Carioca, ontem o Flamengo venceu o Bangu por 3-0 fora de casa. O Flamengo é hoje o melhor time do Campeonato Carioca, assumiu a liderança no lugar do Fluminense, os dois times com 18 pontos. Lembrando que no começo da temporada o Flamengo poupou os jogadores, fez aquela pré-temporada, mas agora já voltou com tudo e já assume o posto ali de melhor time do Campeonato Carioca. Por falar no Flamengo, Pedro Campos, o clube foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro ao pagamento de indenizações a parentes do goleiro Christian Esberio, uma das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. O clube terá que pagar cerca de 3 milhões de reais aos pais do jogador e também ao irmão dele. A decisão foi de primeira instância e ainda cabe recurso. O Flamengo ainda pode recorrer dessa decisão da justiça. O Christian, a família do Christian, não aceitou nenhum acordo, procurou a justiça e agora o clube foi condenado a pagar 3 milhões de reais aos pais do jogador. E uma outra informação, Pedro Campos, você deve ter acompanhado nas redes sociais a mobilização de muita gente em relação ao jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em que crianças foram ali ofendidas por torcedores do Botafogo nas arquibancadas. Crianças que estavam com a camisa do Corinthians foram ofendidas ali por torcedores do Botafogo nas arquibancadas do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A polícia abriu um inquérito para apurar esses xingamentos a crianças corintianas pela torcida do Botafogo. O pedido foi feito pelo Ministério Público após o princípio de confusão no setor das cativas do estádio Santa Cruz. Agora tem um detalhe, Pedro Campos, é que o Botafogo se manifestou e disse que o setor era um setor de torcedores do Botafogo, não poderiam ter torcedores corintianos naquele setor que não é setor misto, é o setor do Botafogo. E que o torcedor que levou as crianças, então o pai que levou as crianças para aquele local, é sócio, ele assinou um plano de sócio, porque aquele local só poderia acessar sócios. E aí ele entrou no lugar destinado aos torcedores do Botafogo com as crianças vestindo a camisa do Corinthians. O Botafogo repudiou, mas disse que aquela zona não era uma zona mista. Agora tem um detalhe, se não pode entrar com a camisa do Corinthians num lugar destinado a torcedores do Botafogo, por que os seguranças do estádio, a polícia militar, não barraram no portão? Quer dizer, se já não pode, para evitar confusão, barre no portão. Amigo, aqui não pode. Você está levando suas filhas, seus filhos, as crianças, no lugar para torcedores do Botafogo. Vá até o portão C e entre no local destinado a torcedores do Corinthians. O clube depois se manifestou, disse que não tinha essa responsabilidade, porque o local é exclusivamente de torcedores do Botafogo, mas como você deixa entrar crianças e o pai ali com camisas do Corinthians em um local destinado? Tem que ter um filtro ali antes de passar pelo portão ali na entrada do estádio Santa Cruz. De fato, agora a polícia vai apurar ali
quem acabou ofendendo, xingando as crianças que choraram. Enfim, a gente tem vários vídeos em relação a isso que foram publicados nas redes sociais. Pedro? Muito bem, resumo completo aí da rodada e das informações do esporte com o Felipe Melo. No fim de semana tem clássico, né, Felipe? Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri, final de semana, com o Verdão recebendo o Timão às 6 horas no sabadão, com transmissão, é claro, da Rádio Bandeirantes. Falando de Fórmula 1, tem informação sobre a nova temporada, né? Exatamente, o novo carro da Red Bull Racing. E quem tem mais informações pra gente, direto da Europa, é o Felipe Killing. Fala, Killing. Bom dia, Felipe, Pedro, tudo bem? Ontem eu fiz parte de um seleto grupo de jornalistas convidados a participar do lançamento do carro da Red Bull para a temporada 2024 da Fórmula 1. Foi na fábrica da equipe, que fica em Milton Keynes, aqui na Inglaterra, a cerca de 30 minutos de trem de Londres. E o que já era bom ficou ainda melhor. O carro veio com alguns ajustes para essa temporada, lembrando que em 2023 a Red Bull dominou e com folga, venceu 21 de 22 corridas disputadas, levou o Mundial de Construtores, o de Pilotos com o Max Verstappen e na segunda posição o Checo, né, o companheiro de equipe dele, o Pérez. E é claro, muitas equipes analisaram o que a Red Bull tem feito na Fórmula 1, estão trazendo alguns conceitos desse carro que realmente é muito competitivo, mas é claro, fica a expectativa para saber se as equipes esse ano vão conseguir tirar um pouquinho do sono da Red Bull, porque ano passado foi um domínio absoluto. De qualquer forma, eles são os franco-favoritos, mais uma vez, mas outras equipes também aparecem aí com força. Ferrari, a McLaren, que evoluiu bastante, a própria Aston Martin e a Mercedes, claro, por toda a tradição nos últimos anos e também por ter Lewis Hamilton. A pré-temporada já começa na semana que vem, no Bahrein, e a primeira corrida do ano também acontece no Bahrein no começo de março. Eu volto com vocês. Valeu, Felipe Killing, direto com informações da F1 Fórmula 1, Pedro Campos. Valeu, Felipe Melo. 6h39 da manhã, a Mega Sena tá acumulada, hein? Ninguém acertou as